Zafira, sou professora de psicologia em Taubaté. Taubaté fica no estado de São Paulo. E vou falar um pouco de algo que a gente vivencia sempre quando tem filhos na escola, que diz respeito a que uma parte das vezes o filho da gente vai bem, estuda tranquilo, mas uma parte das vezes as crianças têm dificuldades. E nós, pais, não fomos formados a ser professores. Então nós temos lá dificuldades, às vezes até de acompanhar o conteúdo que ele está estudando. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que fazer quando o filho da gente está tendo alguma dificuldade para estudar. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que não existe criança que não aprende. Toda criança aprende. Então vamos pensar o que o filho da gente está aprendendo, como que ele está aprendendo e pensando isso, lembrar que às vezes algumas coisas que a gente gostaria que ele não aprendesse, ele está aprendendo. Por quê? Do mesmo jeito que a gente respira e do mesmo jeito que a gente se relaciona com as outras pessoas, nós estamos recebendo informações do mundo, estamos agindo também no mundo e com isso aprendendo. Mas a aprendizagem na escola, ela é diferente, ela tem uma organização mais específica. Pai e mãe não são professores e nem têm domínio do conteúdo, mas tem um papel extremamente importante no auxílio da criança que está na escola, no auxílio da criança que está aprendendo na escola e principalmente no auxílio da criança que está com dificuldades para aprender na escola. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é entender como está nosso filho na escola. Entender, ir lá, conversar com o professor ou mesmo perguntar para a criança. Ela está conseguindo executar todas as atividades que são oferecidas? Essas atividades, elas parecem à criança com que grau de dificuldade? Olhar como a criança executa as tarefas que são encaminhadas na escola. Ajudar a criança a organizar o lugar onde ela vai fazer essas tarefas. E não importa o tamanho da casa da gente e nem o tanto de recurso que a gente tem para ajudar essa criança a fazer tarefa. Não importa se a sala é grande, não importa se tem sala, não importa se é um lugar muito grande, muito pequeno, muito rico ou muito pobre. Porque esse acompanhamento, a mãe ou o pai ou o irmão mais velho, acompanhar, estar junto, observar, perguntar como que está a execução dessa tarefa, já é uma atividade bastante importante. Estar junto com a criança, perguntando a ela como é fazer aquilo, é muito mais importante do que achar que você tem que ajudá-la a responder. Inclusive, levar a tarefa um pouco errada para a escola não é ruim, porque com isso o professor pode observar o que a criança de fato aprendeu. Então, não é você que faz a tarefa da criança, mas você acompanha o jeito dela fazer. Como que está o lugar onde ela faz essa tarefa? Tem um pouco de luz? Não? Vamos abrir a janela? Tem um lugar para ela apoiar o material dela? Não? Vamos afastar e vamos preparar esse lugar? Tá. Já pensamos no lugar, já pensamos em perguntar para ela como é que está sendo, fácil, difícil fazer. Agora é a vez de perguntar para o professor, como que está o andamento do meu filho na escola? Esse andamento, como é que o professor vê? De contar para o professor como é que eu vejo o andamento do meu filho em casa.
Esse contato com o professor, essa troca de informação com o professor, ela é bastante importante, porque às vezes o professor tem um pedacinho da história da criança. Quando ele junta o pedacinho da escola com o pedacinho da casa, ele pode ajudar mais a criança a aprender. Também para a mãe é legal. Ela junta o pedacinho que a professora conta na escola com o pedacinho que ela vê em casa e pode estar contribuindo com o aprendizado do seu filho. Agora, uma pergunta importante para fazer para o filho da gente é: me conta como é que você está fazendo a sua tarefa. Você entendeu? Explica para mim. Você vai fazer o quê? Porque de verdade, a gente não é professor. Nós não temos que saber o conteúdo. O conteúdo, o professor na escola que está desenvolvendo. Agora, se eu puder, dentro de casa, entender como é que ele está fazendo e ele conta para mim, eu estou dando oportunidade até para ele ouvir de novo o jeito que é para ser feito. E isso ajuda ele a organizar-se para a execução da tarefa. Então, o acompanhamento da criança, em especial a criança que não está aprendendo na escola, um pedaço desse acompanhamento pelo menos, porque tem outras atividades a serem feitas junto com a escola, ou às vezes no posto médico, ou às vezes na orientação que a diretora ou a orientadora vão trazer. Mas um pedaço dessa orientação, desse acompanhamento do filho da gente na escola passa por estar com ele na hora da execução da tarefa e de pedir a ele para contar para a gente como é que ele está fazendo. Além disso ajudar a criança a cuidar do seu aprendizado, estabelece, fortalece o relacionamento entre os pais e o filho. Né? Então, talvez esse seja o aspecto até mais importante, deixar esse relacionamento mais fortalecido, ao mesmo tempo que o pai e mãe, que a avó, que o tio, o cuidador, o irmão mais velho conta para a criança como é importante aquilo que a criança está fazendo. Dá valor àquilo que a criança está fazendo. Então, estar junto, perguntar, valoriza a execução da tarefa. E aí ela não vira mais só um exercício do todo dia, chato, que tem que ser feito, senão vai ser punido pela professora. A professora vai trazer reclamações, vai chamar a mãe, trazer bilhetinho para casa. Mas valoriza aquele momento em que a criança se ocupa da sua atividade de aprendizagem. É isso. Tomara que as relações melhorem. A gente conta com isso. Um abraço.